Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema a vida e a morte nos portões de Naim. Lucas 7, 14, 15 diz a Bíblia: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Meus amados, a Bíblia aqui relata que um jovem, filho único de uma viúva da cidade de Naim, havia morrido. O cemitério naquela época ficava fora da cidade. A Bíblia diz que, saindo da cidade de Naim em direção ao cemitério, vinha o funeral, vinha o enterro, vinha o sofrimento, a dor, as lágrimas. E entrando na cidade de Naim, vinha a vida, a esperança, o consolo, vinha Jesus Cristo. Então, esse fantástico encontro contrastante, a vida com a morte, o sofrimento com a esperança, as lágrimas com o consolo, aconteceu nos portões da cidade de Naim. O quadro é dramático. O filho único de uma viúva morre. Esta mãe já não tinha o marido e agora já não tem o filho único. Uma sensação de solidão abate a alma desta mãe. Uma sensação de desamparo abate o coração desta mãe. Uma sensação de impotência abate a vida desta mãe. O versículo 13 diz: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores mais. Atente para esta verdade. Não importa a intensidade da dor, do sofrimento, não importa a sensação de solidão, de desamparo, de impotência. Quando Jesus chega, tudo muda. O versículo diz: vendo-a Jesus, os olhos de Jesus não se voltaram para os muros da cidade de Naim. Os olhos de Jesus não se voltaram para os jardins, nem para as fontes de águas da cidade de Naim. Os olhos de Jesus não se voltaram para a multidão, não se voltaram para as pessoas que acompanhavam aquele funeral. Mas os olhos de Jesus se voltaram para uma mãe que estava com a sua vida paralisada, sem rumo. Os olhos de Jesus se voltaram para o sofrimento daquela mãe. Escute bem uma coisa, meu amado irmão e minha irmã. Nunca estamos largados no meio do caminho. Nunca somos atropelados pela dor, pelo sofrimento e deixado ao léu. Não. Jesus vê tudo. E Ele se compadece e Ele nos socorre. Observe que no versículo 13, a Bíblia é enfática. Vendo-a o Senhor. Jesus não só leu o coração sofrido, aflito daquela mãe, mas Ele tomou uma iniciativa. Jesus é o Salvador que toma iniciativa, que toma atitude. Ele não só disse não chores,
Mas a Bíblia diz que, chegando-se, tocou o esquife. É preciso salientar que Jesus não tocou em um caixão de madeira, como os nossos atuais caixões. Não. Naquela época, o morto era envolvido no lençol, colocado numa esteira e levado até a cova. O judeu tinha muito cuidado para não tocar em um cadáver, em um morto. Porque tocando em um morto, eles estariam impuros por 7 dias, por uma semana. Porque havia tocado em algo impuro. Quem tocava no morto não podia entrar no templo por uma semana. Judeu nenhum poria a mão em um morto, em um cadáver. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi tocar no morto. Chegando-se, diz a Bíblia, tocou. Como judeu, Jesus não deveria ter tocado. Nenhum judeu faria isto que ele fez. Mas Jesus tocou. Sabe por quê? Porque para Jesus não há intocáveis. Para Jesus não há imprestáveis. Jesus faz o que ninguém faz. Ele põe o seu toque aonde ninguém pode pôr. Meu amado, Jesus depois dá uma ordem inédita. Ele diz ao cadáver, e ninguém, era algo incomum, porque ninguém fala a um morto. Judeu nenhum faria isso. E ele dá uma ordem inédita. Ele manda o morto se levantar. Ele não só disse àquela mãe, não chores. Ele disse apenas essa palavra, essa frase rápida e simples, não chores. Mas, em seguida, ele vai ao âmago do problema. Qual era o âmago do problema? Qual era o centro do problema? Era que o jovem estava morto. E ele diz, jovem, eu te digo, levanta-te. Escute bem uma coisa que eu vou dizer. Jesus, e somente Jesus, tem palavras que ninguém tem. Jesus, e somente Jesus, tem ensinos que ninguém tem. Tem promessas que ninguém tem. O que Jesus faz, ninguém faz. O versículo 15 diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Acabou a dor, acabou o sofrimento, acabaram-se as lágrimas. A morte vem saindo da cidade em direção à cova. E entrando na cidade vem a vida, Jesus Cristo. Morte e vida se encontram e a vida triunfa sobre a morte. Glória a Deus por isso. Agora eu quero espiritualizar esta cena de encontro com a vida, com a morte. Efésios 2:1 diz a Bíblia que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Meus amados, as pessoas estão escravizadas por seus pecados. Estão espiritualmente mortas, emocionalmente mortas. As pessoas estão mortas nos seus sonhos, mortas nas suas expectativas, mortas nos seus medos, nas suas fobias, nas suas frustrações, nas suas ansiedades, nas suas incertezas. Mas há uma esperança, porque o Senhor da vida diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu amado, minha amada irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, quando Jesus chega, ele chega com a vida.
Quem anda com Jesus descobre o sentido, o significado da vida. Descobre o rumo da vida. A sua vida passa a ter rumo, orientação. E nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, tem aonde se apegar. Mesmo que a situação esteja negra, mesmo que as nuvens estejam escuras, nós temos um Deus que vê a situação de cada um e socorre. E temos um Deus que é cheio de compaixão e de consolo imediatos. Portanto, se há cheiro de morte no seu coração, na sua vida, se há penumbras, inquietações, perplexidades, incertezas no seu coração, o Senhor da vida quer comandar a sua vida. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, porque quando Jesus chega, a vida é mudada. A vida daquela mãe foi mudada e Jesus pode mudar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É o meu desejo para você e também para a sua família. Louvado seja o Senhor da vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, inscreva-se. O endereço está logo aí embaixo. Clique aí, inscreva-se no canal. Lá tem muitos vídeos para você ouvir e compartilhar. Que o Senhor vos abençoe. Amém e amém.